Existe uma consequência do ganho de peso que eu vejo poucas pessoas falando, que é sobre como o nosso descontrole alimentar se torna um descontrole em relação a qualquer outra área da nossa vida. De modo que quando a gente percebe o grau em que a gente está, emagrecer é literalmente o menor dos problemas. Essa foi provavelmente a percepção mais dolorosa que eu tive quando eu ganhei peso. Do meu ponto mais saudável até o meu maior peso, eu cheguei a ganhar 30 quilos. E é uma circunstância muito complexa isso, porque eu posso falar pra você que se tratava de descontrole alimentar, falando como alguém que já enfrentou episódios severos de compulsão. E sim, existe uma diferença muito grande entre você ser compulsivo e descontrolado. E a questão é, quando você não tem controle sobre si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, você não consegue obedecer mais a nenhum comando básico que você tenta dar para o seu cérebro. Porque o estado de descontrole sobre si é tão grande que você pode pensar que você tem descontrole com a comida, mas a verdade é que você não obedece aos seus próprios princípios em absolutamente área nenhuma mais. E aí, além do ganho de peso, você tem que lidar com o fato de que de uma hora para outra você se tornou um procrastinador, coisa que você nunca era. Mas a questão é, se você não consegue obedecer a si mesmo naquilo que você disse que você iria almoçar, ou que você iria jantar, ou naquilo que você disse que você não iria comer, você não consegue ser fiel a si mesmo naquele tempo que você disse que você ia estudar. Eu vivia numa sensação constante e muito, muito pesada e muito triste, algo que eu acho que eu nunca cheguei a falar abertamente com ninguém, de que tinha alguém controlando uma marionete na minha cabeça e esse alguém não era eu. Porque eu acordava disposta a fazer tudo que eu precisava fazer, mas eu não tinha controle sobre nada, porque na hora de fazer eu simplesmente não fazia. Só que antes de eu me perder na minha relação com a comida, eu não era assim. Eu era uma pessoa decidida. Se eu falava que eu ia estudar, eu estudava, tanto é que eu sempre fui uma excelente aluna. Se eu falava que eu ia fazer tal coisa para obter uma renda, eu fazia, porque eu era uma pessoa dedicada. Eu percebi que essa falta de fidelidade a mim mesma, ao que eu me dispunha a fazer, só veio depois que eu comecei a ter um descontrole alimentar. E isso é muito difícil de combater, porque eu me vi num ponto em que eu estava obesa, eu não estava nem perto de onde eu queria na minha vida profissional, eu tinha negligenciado a minha faculdade, eu tinha me colocado em uma zona de conforto em relação à minha vida profissional, que hoje está me fazendo lidar com muitas consequências. Eu acordei há pouco tempo. E as consequências disso não são coisas que eu vou resolver da noite pro dia, se é que elas têm solução. E eu sinto que tudo isso começou quando eu parei de ter controle sobre a comida e quando ela começou a me controlar. Inclusive, o processo reverso foi muito difícil, porque eu acordei, eu olhei um dia pra minha vida e falei, tá tudo errado. Mas enquanto eu não resolvesse a minha relação com a comida, nada iria pra frente.